Oi pessoal, tudo certo por aí? Sejam todos muito bem-vindos. Esse espaço aqui é todo seu. Aqui é o Azeviche, o lugar onde você se vê. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, já quero te dizer para você acompanhar tudo que já rolou aqui no Azeviche no nosso canal no YouTube. Procure aí TV e Rádio Câmara de Salvador, que você tem acesso a todos os programas passados e, é claro, esse também vai ficar disponível lá para você acessar a hora que você quiser. Também acompanhe tudo que a gente faz, tudo que a gente produz no nosso Instagram, TV e Rádio Câmara de Salvador. Agora, hoje, aqui no Azeviche, vocês vão conhecer a história inspiradora de uma mulher que teve uma infância bem parecida com a que muitas de nós tivemos. Aos 12 anos, ela teve seu primeiro contato com cuidados de cabelo. Para se libertar de produtos químicos relaxantes, aprendeu a fazer tranças com uma vizinha e nunca mais parou. Depois de passar por diversos problemas pessoais e financeiros, chegando até mesmo a morar na rua, ela tem uma trajetória de sucesso e superação. Eu estou falando de Ana Teles. Você já ouviu esse nome por aí, viu? Ela é proprietária da Ana Teles Cosméticos, que tem como foco os produtos para cuidados com cabelos crespos e cacheados. Responsável por criar o Mel Cola aqui no Brasil, um produto para acentuar a definição dos cachos e que é sucesso em países como os Estados Unidos. Hoje ela está aqui justamente para conversar com a gente, contar um pouquinho mais da sua história e também dos seus planos futuros. Então, você já sabe, o Papo é Imperdível. Seja bem-vinda, Ana. Tudo certo? Que prazer enorme estar aqui, porque quando eu olho, eu passo por esse caminho até aqui, eu lembro que eu morei, né? Eu morei na rua e essas foram as ruas que eu passava. Então, como você mesmo falou, é uma história de superação, onde vai impactar muitos de vocês que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigado pelo convite, é um programa essencial para a gente e vai ser incrível esse bate-papo com você. Ah, com certeza. E ó, você que tá aí, que não sabe, não tá por dentro, ó, demorou, minha gente, para eu conseguir trazer essa mulher. E não é porque ela é metida tirando onda, não. É porque agora a vida dela teve uma mudança, não tá mais aqui por Salvador, então tem que encaixar na agenda, né? Para ter esse tempinho de vir conversar com a gente. Mas vamos começar então por esse ponto, né? Porque é para as pessoas que não te conhecem terem acesso um pouco da sua vida. Você sempre fala que a sua infância foi marcada por muitos desafios, desafios até extremos. Então conte um pouquinho, como é que foi essa sua infância, em que bairro você morou e quais foram esses desafios? Eu venho lá do interior de Feira de Santana, apesar de ser de Salvador, né? Nascida aqui. E morei um tempo em Castelo Branco, 365 degraus de escadas que eu descia e subia na minha infância, ali junto com a minha família. Eu venho de um lar de extrema pobreza, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, espancava minha mãe. Consequentemente, eu também era espancada pela minha mãe e pelo meu pai. Eu lembro que na nossa casa não tinha felicidade, faltava o básico, faltava o eu te amo. Então é dessa realidade que a gente vem. Quando eu estou nesse contexto que meu pai e minha mãe se separam, acontece uma coisa, minha mãe se envolve com a outra pessoa. E nesse contexto, essa pessoa tenta abusar de mim e aí, graças a Deus, não consegue. Eu conto para minha mãe, ao acordar, ela dá um tapa na minha cara e diz que eu sou mentirosa. E aí começa a minha história nas ruas de Salvador, Pelourinho. Eu tinha em média para 11, para 12 anos, 13 no máximo. Porque eu lembro que para os 16 aos 17 eu já estava saindo das ruas. Então fiquei ali num período de 2 a 2 meses e meio. Dormia muito nos ônibus da estação Pirajá, porque era rotativo, porque na rua a gente não dorme, né? Na rua a parte da noite é extremamente perigosa. Então eu usava aqueles ônibus da estação Pirajá para ser rotativo e eu ter um pouco mais de segurança, como vocês vão acompanhar aí a história, que não foi fácil, mas foi possível, né? Porque eu estou aqui. Então, esse é o contexto ali do começo da minha infância. Nas ruas você ficou quanto tempo? 2 meses? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Muito tempo. E o que é que mais te chocou, assim, nessa vivência nas ruas? E de que forma isso contribuiu até mesmo positivamente para você se tornar essa mulher que você é hoje? Nas ruas, 2 coisas aconteceram. A primeira, eu não me envolvi com prostituição e drogas, que era o caminho mais fácil, por causa de uma palavra que a minha mãe me falou quando eu ia para a escola. Quando ela estava muito chateada, meu pai batia nela, ela sempre desejava a minha morte. Então, eu lembro de situações ela dizendo, tomara que um carro passe por cima da sua cabeça e você nunca mais volte. Então, ela falava isso quando eu ia para a escola. Quando eu estava nas ruas, olha o que ficou na minha cabeça. Minha mãe não veio me buscar.
Então não pode acontecer algo comigo, porque ela não veio me buscar. Apesar de eu ter saído, ainda assim, depois de todo o contexto, com a vontade de ajudar ela, dar uma casa para ela, porque eu entendia que ela escolheu aquele homem porque no contexto de financeiro ele ajudava ela. Então eu lembro desse pensamento. Um dia eu vou dar uma casa para minha mãe, para nunca mais ela depender de ninguém e ela poder, né, aquele pensamento de criança, poder amar os filhos, ficar com os filhos. Então, o que mais me doía na rua, apesar de não ter me envolvido com isso, era a invisibilidade. A maior solidão que um ser humano pode ter é a solidão em meio à multidão, e era essa que eu tinha. Você existia, você comunicava, você estava ali com muitas pessoas, mas ninguém te enxergava. Isso doía muito. Então, os perigos que eu passava, eu sofri um estupro de 10 homens nas ruas, sofri um estupro de 3 homens e várias tentativas, porque imagine uma menina indefesa, que é a presa perfeita para o abusador, sem pai, sem mãe, sem estrutura, sem estudo, sem consciência daquilo que estava acontecendo, tendo que crescer muito rápido. E aí a vivência de cuidar dos meus irmãos me ajudou muito, porque na infância as minhas bonecas eram crianças de verdade, que eram os meus irmãos que eu tinha que cuidar. Então eu tive que assumir e ter responsabilidade muito rápido. Ser responsável pela incompetência dos meus pais, quando eles brigavam e deixavam a gente em perigo. Ser ali responsável por cuidar dos meus irmãos, eu era obrigada, eu não tinha outra opção. E ser responsável por mim mesmo, de pelo menos sobreviver na rua, né? Porque nessa época você não tem esperança, você não tem sonho, você só sobrevive. Você só se preocupa em acordar vivo no outro dia. E era exatamente isso que eu vivia. Quando houve essa situação ali do estupro, enfim, dessas situações extremas, né, de violência que você viveu, como foi que você conseguiu sair disso? Qual foi aquela mão que se estendeu para você e você viu ali a sua perspectiva de sair daquele universo, daquele cenário que você se encontrava? Quando a gente olha para a palavra sonho, no dicionário, você vai ver, sonhar é o ato de imaginar. E quando você olha na Bíblia, você diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e não se espera. Existe algo parecido, né? Aí. Então, primeiro eu comecei sonhando, porque eu não tinha pessoas que me apresentavam a fé, ou então esperança de como sonhar. Como eu dizia, eu era só uma criança num contexto de sofrimento. Eu lembro de um dia que eu estava aqui, exatamente aqui no Pelourinho, que eu vi um panfleto no chão. Um panfleto de uma igreja evangélica, e ali dizia, você é a menina dos olhos de Deus. E eu lembro que no meu pensamento eu fiz uma comparação, pô, meu pai me rejeitou, minha mãe, ela não quer ver o meu bem. E Deus, que é o criador de todas as coisas, ele diz que eu sou a menina dos olhos dele, então é nisso que eu resolvi acreditar. Então eu fiz o caminho contrário, eu não conheci Deus de alguém falar, eu conheci através da fé e dos milagres. A partir daí foi nascendo dentro de mim uma fé e eu acreditava, eu imaginava que um dia eu sairia daquela vida porque eu sabia que Deus era o Deus de todas as coisas. Então a minha fé nesse contexto de rua me mantinha viva lá. Eu acreditava que eu ia sair daquele lugar por mais difícil que era. E aí eu trago para todas as pessoas que estão nos assistindo. Muitas vezes você está num contexto onde você não vê esperança, onde você se olha e não acredita que vai sair desse lugar. A fase é boa porque passa. Então talvez a sua fase não é bem-vinda na sua vida porque não é uma fase boa. Mas se você acreditar e se você usar o poder da sua mente e da sua fé, você vai sair dessa situação como eu saí. Então eu dedico, eu falo, eu sou um milagre de Deus na terra, não era para eu estar aqui. Eu sou um milagre. Eu não consigo te dizer, eu consigo te dizer os amigos que ele enviou no caminho, os amigos de Deus, que são aquelas pessoas que não precisam ser seu parente, são aquelas pessoas que não precisam te conhecer, não precisa algo de você para ajudar. São pessoas que Deus envia, que no caminho vai te ajudando, te fortalecendo. Às vezes é uma palavra, um abraço, um prato de comida das pessoas da comunidade que muitas vezes não tinha, mas que dividiu o pouco que tinha para quem precisava. Então são esses amigos de Deus que eu encontrei no caminho para me trazer até aqui.
Com certeza. E você chegou nesse momento aí até a igreja, ficou frequentando, houve essa passagem, esse rito ali, porque assim, esses amigos que você encontrou te direcionaram para um caminho, sei lá, te ofereceram ali, não, vem aqui para a igreja, fique aqui com a gente, acompanhe os cultos. Como é que foi essa trajetória até você ali conseguir se estabelecer, ter um lugar, um canto para você? Na igreja eu fui algumas vezes, no contexto de rua, porque, olha a minha cabeça, era um lugar limpo, eu gostava do cheiro e eu podia comer. Tanto na igreja como nos centros de candomblé da minha comunidade, que tinha lá os carurus, então a gente ia para comer. E aí, logo depois, quando eu saio da rua, eu conheço meu esposo, Fernando, a gente tem 14 anos de casado. A mãe dele era evangélica, ele veio desse contexto evangélico e me contava as histórias da mãe dele. A gente, juntos, decidimos sim ir para a igreja, e aí eu sou evangélica já há mais de 20 anos. E lá a gente viveu um dos maiores romper, porque eu aprendi a abraçar, olha, um básico, né? A igreja a gente abraça muito, aprendi a abraçar. Eu aprendi mais sobre Deus, né, num contexto de, nossa, olha só, eu já tinha essa fé, não tinha esse entendimento, mas olha o que ele fez na minha vida. Eu entendi sobre a minha identidade, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, instrumento de Deus aqui nessa terra, e a minha empresa é uma ferramenta. Então eu consigo entender esse contexto. E daí é o lugar de acolhimento. Eu digo que ninguém quer aceitar um drogado dentro de casa, ninguém quer aceitar um problemático, ninguém quer a vizinha chata, ninguém quer aceitar os idosos, mas a igreja aceita. Foi uma porta aberta que eu tive durante muito tempo para eu poder ter um lugar de refrigério. Porque muitas vezes quando a nossa casa, quando a nossa vida não é esse lugar, a gente precisa de um lugar. Quando a gente precisa de comida, a gente vai no restaurante, ou vai no mercado. Quando a gente precisa de remédio, a gente vai na farmácia. Então eu precisava de Deus, eu precisava ir na igreja. Então foi uma coisa que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Ai, que depoimento lindo, Ana. Porque assim, é muito impactante, é muito forte. E serve mesmo de inspiração para muita gente que talvez se queixe diante de cenários muito menores do que esse que você enfrentou. Que é realmente algo que a gente não imagina que alguém possa sair ileso, apesar de suas dores, que só você sabe, mas sair e conseguir se estabelecer na vida, conseguir seguir o seu caminho, né, acreditando e lutando por seus ideais. Então é realmente algo muito inspirador e eu espero que muita gente que está assistindo você em casa, acompanhando aqui esse depoimento, se inspire em sua história e acredite nos seus sonhos, né? Porque a gente vive um momento muito de descrença, falta de perspectivas, os jovens parece que não sonham mais, só vivem do agora. Então, a partir desse seu relato, eu espero que você realmente sirva de inspiração para muita gente que está te vendo, viu? É verdade. E quando a gente fala desse contexto de não sonhar, muita gente não acredita em si mesmo. Por isso que nem apoia. Muitas vezes na minha trajetória eu não tive apoio da minha família, mas eles também não acreditavam neles. Como é que eles iam acreditar em mim? E se eu não tivesse pensado em sair dessa bolha, eu estaria lá e não poderia. Hoje eu aposentei minha mãe. Imagine, a ex-moradora de rua, a primeira milionária da família, né? Mas eu fui a primeira a quebrar a maldição hereditária da minha casa, a primeira a romper padrões que a gente repete, porque a gente aprendeu dessa forma. Então imagine, aposentei minha mãe. Por que, Ana? Nossa, é a mesma mãe que você está falando? Sim, porque existe o perdão. Jesus não me perdoou, por que eu não vou perdoar? Quando eu olho para o contexto da minha mãe, aos 12 anos de idade, ela tem um aborto a pedido dos pais. Aos 13 anos ela dá um filho. Eu tenho um irmão que eu não conheço. E logo depois ela só se envolve com homens que bateu nela. Essa pessoa não sabe o que é o amor. Então eu precisei perdoar porque é fácil quando olha para o contexto. Entende-se que ela repete um padrão que ela aprendeu na vida, né? E muitos de vocês estão também nessa vida de não se sentir amado, de não se sentir extremamente abandonado, rejeitado, humilhado, traído. São todas as dores emocionais que a gente carrega ao longo do tempo, porque justamente não tem pessoas ali que abraça você. Mas se você olhar para o contexto anterior dessas pessoas, dos nossos ancestrais, você vai perceber que eles não fazem porque não aprenderam. E aí fica fácil perdoar. Meu pai já faleceu, mas eu cuidei dele até o último dia de vida. E minha mãe hoje está aí, mais jovem do que eu. Dançando, vai curtir carnaval, vou pegar um camarote, ela vai curtir, vai aproveitar. E é isso que a gente precisa, né? Com certeza. Quebrar esse padrão. E essa é a palavra-chave, né? O perdão que é capaz de mudar essas relações. Vocês hoje, então, vivem tranquilamente, se dão bem. Ela fica lá na mansão e aqui em Salvador.
Para cima e para baixo. É uma pessoa que está sempre comigo. Minha mãe é uma das pessoas que mais me admiram hoje. Eu digo a minha maior fã, né? Porque o amor faz isso, o amor constrange. Eu acredito que a cura está em dar para o outro aquilo que a gente nunca teve. E foi exatamente isso que eu fiz com ela. Eu dei aquilo que eu não tive para ela. E ela me deu aquilo também que ela não teve. Então é essa troca gostosa. Tem o meu filho também, Vitor, e eu acredito que hoje ela também compensa, né? Aquilo que eu não consegui fazer para minha filha, eu tenho a oportunidade de fazer com meu neto. E ela pode viver a vida dela de tranquilidade, sem precisar depender de alguém que bata nela para ela achar, né? Acreditar que normalizar o sofrimento. Porque muitas vezes quando a gente vive num sofrimento, numa dor, a gente normaliza. A gente se torna invisível diante daquilo porque a gente não acredita que existe um outro caminho para a gente. Então, é importante, né? Quando traz pessoas, não tem como falar de nós sem nós. Quando a gente traz pessoas assim como eu, né? Você que está aqui inspirando todos os dias, trazendo comunicação, a gente mostra para essas pessoas que é possível. Existe um outro caminho para elas seguirem, né? E a inspiração é um deles, para que elas possam entender que é possível chegar em outro nível, em outros lugares, ser a primeira milionária da família, Ave Maria. Né? Escrever um livro, ter ali, ser dona da notícia. Você é dona da notícia, eu sou dona da notícia quando eu trago aqui o contexto das revistas. Essa revista aqui, a Dona da Marca, ela circula lá em Alphaville, todos os condomínios de luxo. Imagine uma mulher preta, né? Ser dona da notícia. Muitas vezes a gente não conseguiu nem ser dono da nossa vida, da nossa trajetória. Mas se você acreditar, você vai ser dono do que você quiser. Então é importante a gente trazer esse contexto. Que beleza, tô adorando essa conversa, viu? Uma mulher que inspira é outro nível. Agora me conte, como é que você aprendeu a fazer tranças? Com quem foi? Como é que você despertou para essa possibilidade de viver a partir desse seu aprendizado? Boa. A gente passava muita dificuldade de comida. E então eu andava muito na casa das vizinhas nesse contexto de querer almoçar mesmo. Uma delas, ela fazia trança. Isso você já morava com o Fernando e um local aí eu de morava vocês? com minha mãe ainda, bem Tá. novinha, bem novinha. Aí, bem dos 10 para 11, 12 Foi anos. antes das ruas. Antes das ruas. E aí o que acontecia? Eu ia para casa das vizinhas para ajudar elas, às vezes, lavar roupa, fazer alguma coisa, para conseguir trazer comida para os meus irmãos. Então, minha mãe e meu pai já tinham se separado, então meu pai era o provedor, e aí já sabe, a gente passava muita dificuldade. Minha mãe não sabia ler, então lavava roupa por pouco dinheiro, e isso não sustentava a casa. Nesse de ir ajudar essa vizinha, eu tinha um sonho de ter o meu cabelo longo, porque minha mãe usava alisamento, não sabia ler, deixava 24 horas às vezes o alisamento na minha cabeça, o cabelo caía todo, ficava curtinho. Então eu sou do tempo que fazia aquela dança com toalha na cabeça, fingindo que era o cabelo natural. Quem nunca? E aí quando eu olho para a vizinha fazendo as tranças, eu me lanço em ajudar ela para ver se ela fazia o meu cabelo. Então eu não tinha pretensão de aprender, porque nesse cenário onde você vive muito sofrimento, você não se vê como dona, aprendendo, empresária, você não se vê. E aí eu fiquei ajudando ela, acabei aprendendo a fazer tranças. Ela não chegou a fazer meu cabelo, a gente participou de um programa nacional, não sei se você posso falar o nome aqui, mas Pode, fica à vontade. o Hora do Faro, e ela veio, né? O programa trouxe ela para falar dessa vivência. Então um beijo para Ana Carvalho, ela está em Minas, hoje é minha aluna, inclusive, ela que me ensinou. E aí aprendi a fazer tranças. Foi a coisa mais incrível. E aí eu já falo, você que é empreendedora, traz ferramenta para essas pessoas, porque ela trouxe uma ferramenta para mim. Ela nem tinha noção na época. Nas ruas era o que eu fazia, trançar cabelo. Era a minha habilidade. Isso me ajudou a não entrar nas prostituições e nas drogas, a aprender a fazer trança. Então, o que inicialmente era só para eu conseguir comer, eu aprendi e virou uma profissão para eu ajudar outras pessoas da minha comunidade também. Aí fiz, depois que eu saio das ruas, encontro meu esposo, já tinha aprendido a habilidade, e aí comecei a ensinar as meninas da minha comunidade, porque eu tinha postado no Facebook os meus trabalhos antes e depois. Criei uma técnica de aplicação enrolado 3D, que é diferente, né, das técnicas do mercado. Quando eu posto no Facebook os antes e depois, aí eu começo a receber mensagens do Brasil inteiro para querer conhecer meu trabalho. E nesse contexto começo a atender gente, atendi Bonde das Maravilhas, apareci em programas de TV. E eu percebia que no meu contexto social ali com as meninas, elas também não tinham oportunidade por causa do tom de pele, o bairro que morava, por causa do cabelo. E aí eu começo a ensinar elas e trazer trabalho para essas meninas
com aquilo que eu aprendi lá com a vizinha, que eu uso para sobreviver nas ruas, agora gera emprego para outras meninas da minha comunidade, que assim como eu, eram invisibilizadas por causa da condição social, por causa da cor. Então a gente criava esse movimento ali em volta da Ana Teles. Isso foi em que bairro? A gente começou em Itapuã. Em Itapuã e depois? Em Itapuã, depois abrimos o nosso primeiro salão na Liberdade, depois fomos para o Centro Empresarial, que é hoje, depois a gente foi para o Shopping da Gente e Itinga, né, Laura de Freitas. Então hoje são? Hoje só um, a gente na pandemia fechou todo e foi para o digital, porque na pandemia a gente estava com 3 unidades, só que né, foi aquele terror todo que a gente não podia atender. Então eu fecho 2 unidades e vou para o digital, que é o nosso e-commerce hoje, que vende para todo o Brasil, vende para outros países. E aí mantenho um salão hoje que é no Centro Empresarial Iguatemi, ali do lado do Shopping da Bahia. Para manter os atendimentos. Isso. Pronto, e a localização é perfeita. Quem é de Salvador sabe que ali é a melhor localização da cidade. Todos os caminhos levam ao shopping. Ali, Shopping da Bahia, exatamente. Ó, Ana, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, mas a gente vai voltar falando sobre a criação do Meu Cola, como isso revoluciona, né, esse cenário do mercado de cabelo, enfim, e também como isso transforma a sua vida, como é esse cenário hoje, como você vive, onde você mora, como está a sua rotina, né? Não só diária, mas mensal, para dar conta de tantas atividades. E, enfim, a gente vai voltar ainda com essa conversa, com esse papo gostoso. E você que está aí, nem saia, só vá beber aquela água, faça o seu xixizinho e volte, que a gente tem muito o que conversar. Pronto, meu povo, viu o que eu disse? Foi rapidinho, já estamos de volta aqui no Azeviche. Hoje, conhecendo um pouco mais da história dessa empresária incrível, Ana Teles, criadora, inclusive, dessa marca de cosméticos, de produtos para cabelos crespos e cacheados, que é sucesso em todo o país e também lá fora, viu? Já conheço muita gente por lá, pelo exterior, que usa os produtos Ana Teles. E também faz o cabelo, faz a cabeça com essa mulher. Mas vamos conversar um pouco sobre o Meu Cola, né? Que até bem pouco tempo não era conhecido aqui no Brasil, as pessoas não utilizavam e hoje é o queridinho, inclusive, de muitas blogueiras e blogueiros aí nas redes sociais. Como é que veio a inspiração para criar esse produto? Como eu tinha um cabelo crespo, 4C, usei química durante muito tempo, porque minha mãe não sabia cuidar, o cabelo caía todo, buracos na cabeça. Tive o problema da alopécia porque no estupro de 10 homens eu estava usando tranças e puxaram muito meu cabelo. Então eu fiquei com alopécia de tração. Então era uma dor muito grande não ver produtos que resolvessem essa questão de ressecamento, de definição do meu cabelo natural. Aí eu eu já fazia muitas criações para as minhas clientes, porque como eu não tinha condições de comprar produtos profissionais, eu fazia as minhas misturas e elas amavam. Ana, o que é que você passou no meu cabelo? Tá muito macio, tá definido. E aí logo um pouco antes da pandemia eu resolvo profissionalizar. Aí eu começo a estudar sobre o mercado de cosméticos e percebo que existia a possibilidade de eu ter ali um químico responsável que trabalhasse com esse produto. Era algo que não era a minha realidade, extremamente caro, né, para o meu contexto. O que é que eu fiz? Eu peguei um empréstimo no banco pessoal no meu nome e do meu esposo. Eu sabia que eu ia ficar devendo, não ia ter o dinheiro para pagar, mas quando eu calculei ali o retorno que eu teria, valeria a pena pagar esses juros. Então, aí vou na primeira fábrica e começa a briga. Por quê? Eu queria trazer um produto que é totalmente fora do contexto nacional. Que contexto é esse, Ana? Normalmente as pessoas querem fazer produtos de cosméticos mais ralinho, porque para a comercialização dele, para a construção de fábrica é muito melhor. Então a minha briga era, o cabelo crespo não funciona com esses produtos ralos. Eu preciso de um produto extremamente consistente, a ponto de grudar mesmo assim na mão. Porque eu percebia que a gente precisava. Lembra daquela famosa babosa? Eu me inspirava muito, porque funcionava muito no meu cabelo e sempre que eu passava a babosa, fazia um cachinho. Então eu comecei a estudar essa questão. Então aí começa, vamos lá, faz um produto, testa, eu testo ali na mão, no cabelo. Nos 15 anos, no meu salão de beleza, eu pessoalmente atendi mais de 10 mil mulheres. Então eu conheci a dor do cabelo crespo, como ninguém, porque eu tinha prática.
E a maioria das pessoas que fazem os produtos de cosméticos não tem a prática que eu tenho. Conhece, entende, tem a parte técnica. Eu não sou química, não fiz faculdade, mas eu sabia o que o cabelo precisa. Aí faço a primeira aprovação do produto. Vem a pandemia, eu deixo ali 4.000 unidades de produto trancado num quarto. Né? Porque eu digo, fiz esses produtos porque era mais barato fazer em quantidade, e agora? Só que na pandemia a gente vai para o digital. Eu já fazia muito vídeo no YouTube, eu sou placa de prata, inclusive, lá no YouTube. E aí, como eu fazia muito vídeo, quando eu lanço esse produto, a galera viraliza, a galera começa a querer conhecer. Porque eu trouxe ali uma realidade que o mercado do cosmético teve que mudar. Até então, até antes da Anatelli, só se cacheava cabelo com química. Eu provei que podia fazer cachos no cabelo sem nenhum tipo de química. E aí que vem esse boom do mercado. Por isso que todo mundo ama os produtos Anatelli, ama o Mel Cola, que é viralizado. A gente tem diversos vídeos de milhares de acessos com os produtos. Né? Recentemente até teve um vídeo de viralização com a Virgínia, né? Que tem uma marca potente. Então a marca vem com esse contexto. A gente tem um propósito: libertar pessoas da escravidão moderna. A mesma escravidão que fazia a gente alisar o cabelo por causa de um padrão é a mesma escravidão que impede uma pessoa de prosperar. Então hoje a marca Anatelli tem produtos para revenda. Então na pandemia, quantos depoimentos a gente recebeu de pessoas que revenderam os produtos Anatelli e conseguiu trazer o sustento para casa. Então a gente consegue trazer a solução capilar e o empreendedorismo ao mesmo tempo para dar liberdade para essas mulheres, como eu dei a liberdade para minha mãe. Isso é incrível, como isso movimenta, né? Encadeia ali a vida de tantas pessoas. Mas um ponto que é crucial é saber administrar quando a gente começa a empreender. Porque não é fácil quem nunca teve esse contato com esse mundo, né, do empreendedorismo, de começar o seu próprio negócio, de quem vem de um histórico como o seu, né, com essa infância difícil, com essa juventude que você teve ali, que se virar nos 30 para poder conseguir se erguer. Como é que você conseguiu ali, com quais apoios você contou, para financeiramente você conseguir se organizar e se tornar a primeira milionária da família? No contexto dos produtos foi o empréstimo, o segundo foi eu e meu esposo. A gente teve consultoria? Teve depois sim, algum profissional? Depois de alguns anos sim, mas no começo não. A gente começou a empreender com sobrevivência. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que começou a empreender por causa da sobrevivência. Ou era dar certo ou era morrer. Então a gente quer dar certo. Aí a gente começa a pegar um produto ou um trabalho com a habilidade que a gente tem. Só que a gente não sabe administração, a gente não sabe financeiro, a gente não sabe fazer contratação, a gente não sabe nada do administrativo do empreendedorismo. A gente só tem a força de vontade, a gente aprende a habilidade de vender. A maioria que empreende por sobrevivência tem habilidade de venda, porque sem venda não tem negócio. E aí eu conheço meu esposo. Eu e meu esposo, a gente tinha uma geladeira vazia, uma vontade de vencer e o amor que a gente teve um pelo outro. Meu esposo, ele sempre falava: o que você faz é um negócio. Não precisa fazer de graça. Não faz isso afiado para as pessoas, porque eu tinha muito isso de fazer fiado, de graça, na amizade. Porque a gente não se vê no lugar de dona do negócio, a gente se vê no lugar de pessoas que tem que ajudar, porque você fica com aquele sentimento que, me ajudaram lá, e aquela culpa do crescimento. Como eu vou crescer? Como assim eu vou crescer? Não, então eu tenho que fazer de graça, né? Aquela autossabotagem do medo do crescimento. Então, nesse contexto, ele ficava ali me incentivando a empreender e não a fazer de graça. E aí a gente começa a olhar para o salão, para o que eu fazia, como um negócio. E a partir disso, eu uso a internet como uma fonte de pesquisa naquilo que eu não sabia. Então, eu não sabia administração, corria para a internet para aprender. Não sabia finanças, corria para a internet para aprender. Eu comecei a investir como endividada. Foi até vendo os conteúdos de Natália Arcuri, inclusive a gente palestrou aqui em Salvador, né, através do Sebrae, eu e ela no palco. Imagine, a menina que ficava assistindo, toda endividada, agora palestra, né, com uma das maiores mentoras de finanças do Brasil. Então, o que é que acontece? Eu ia estudando sobre isso. Então, de endividada, eu me torno investidora e por isso eu consegui aposentar minha mãe, consegui estabelecer um negócio sólido, consigo me tornar a primeira milionária da família, tanto de faturamento como de investimento, de patrimônio, por causa desse conhecimento que eu ia ali na internet buscando para chegar ao próximo nível. Aí, logo depois, eu entendo o poder do acesso.
Porque na internet a gente precisa demandar do tempo, porque o conteúdo é gratuito, não é organizado. Né? Então você vai ter um monte de coisa ali, mas você não sabe por onde começar. Mas que comece, já é um começo, tem acesso. Aí depois eu começo a investir em conhecimento. Eu investi mais de R$500 mil em mim. Só em mentorias, treinamentos, para desbloqueio, para entender sobre negócio, para fazer network, para ter os contatos que eu tenho hoje, né? A agenda poderosa que eu tenho hoje. É tudo baseado nesse investimento. E aí a gente consegue ir para um outro nível de não só crescer, mas fazer outras pessoas crescer, né? Que é o projeto Dona da Marca, que é justamente isso. Fazer com que essas empreendedoras não vivam as dores que eu vivi. Encurtar o caminho, dar o formato do bolo, porque é uma dor que eu tive nessa minha caminhada empreendedora. São poucas as pessoas que você encontra e te diga, vai por esse caminho, faz assim, faz assado. Normalmente as pessoas guardam conhecimento para ela. Sim. Elas não compartilham. Agora imagine você ali sobrevivendo sem conhecimento. O que seria mais precioso para você é alguém pegar na sua mão e dizer assim, ó, não faz isso não, faça esse tipo de postagem. Ó, aprenda isso aqui, ó, esse tipo de conteúdo. Ó, se o seu negócio, se você ficar botando só gente da família, se você não assinar uma carteira, você vai ser processada. Se você não emitir uma nota quando passa no cartão, você vai ter a Receita Federal ali. Não tem essas pessoas que pegam na mão e digam o caminho. Então, por isso que eu criei o projeto Dona da Marca, para justamente estimular essas pessoas a fazerem as coisas certas e economizar tempo, né? Porque tempo é precioso. E como é que funciona esse projeto? Quem é que pode fazer? Onde ter acesso? O Dona da Marca, né, que é um dos nossos projetos, é a mentoria hoje, onde eu direciono empresários a se posicionarem no digital e a monetizar o seu conhecimento. Imagine só, eu hoje tenho mentorados com milhões de acessos na internet, mas não ganham R$1, porque não sabem monetizar. Porém, eu tenho ali na outra ponta empresários que trabalharam anos, têm a habilidade, exemplo você, comunicação, anos ali, horas de comunicação. Tem pessoas que precisam da sua habilidade, então você pode monetizar isso. Mas como monetizar isso? Por onde eu começo? Qual o caminho? Como eu me posiciono? É exatamente essa dor que eu resolvo, tanto do empresário como da pessoa que precisa monetizar o conhecimento. Então eu monetizo esse conhecimento da pessoa, tornando isso um produto para que ela possa prosperar e vender aí para milhares de pessoas que precisam. Porque eu sempre digo, o seu básico, aquilo que você faz com naturalidade é um milagre de alguém. Ó, vou correr atrás, viu, Dona da Marca? Me espere que eu tô chegando. Mas enfim, a gente falou sobre esse seu preparo, né? Que inicialmente foi um empreender para sobreviver. Você contou um pouco da trajetória até você conseguir prosperar. Mas quais foram as suas primeiras conquistas e qual foi o sentimento, o seu sentimento quando você começou a perceber que deu certo? Nossa, isso aí, né? A gente sempre escuta assim, você vai ser alguém na vida, mas ninguém diz o que é ser alguém na vida. Nas minhas primeiras conquistas, a primeira para mim foi a família, né? Porque como eu venho de um contexto familiar de muita dificuldade, quando eu tenho ali, encontro meu esposo, um homem que me apoia, a gente tem o nosso filho, que é o bem mais precioso que a gente tem, e a gente fica nesse contexto familiar totalmente diferente do que era a minha família, nossa, aquilo para mim sempre me trazia ali uma esperança de que realmente dá pra gente trilhar um caminho diferente. E em paralelo a isso, quando eu venho ali prosperando, tendo clientes no salão, e eu faço a minha primeira compra de mercado, sem se preocupar, sem deixar as coisinhas lá, sabe? Sem tirar, porque o dinheiro não vai dar para tudo. Eu lembro que eu fiz uma compra com 4 carrinhos de mercado. Uma era para doação e 3 era para mim. Eu não sei se algum de vocês aqui, quem está assistindo já viveu. Quando a gente vai morar ali no nosso primeiro momento, sendo jovem, a gente compra um monte de lanche. Então, quando eu comprava aquele leite ninho, aqueles biscoitos recheados, sabe? Sem se preocupar, geladeira cheia. Nossa. Isso é ostentação. Isso é ostentação. E eu sempre digo que para a mulher, mesmo que eu poste hoje em Alphaville, aqui na capa eu estou numa Ferrari, mesmo que tenha isso tudo, para nós mulheres pretas nunca vai ser ostentação, sempre vai ser superação. A gente não vem desse lugar de herdeira. A gente tem que criar a nossa própria herança. Então, por que eu digo isso? Para libertar mulheres que podem crescer, mas têm um sentimento de culpa.
de crescimento, porque em volta, por que você tem esse medo do crescimento? Porque à sua volta, a maioria das pessoas não alcança essa realidade. Então, por isso vem o sentimento de culpa. Só que você fez uma escolha, você estudou, você se dedicou, você merece estar nesse lugar, porque você plantou para isso, entendeu? Então, ali, quando eu olho aquele carrinho de compra, aquela felicidade da geladeira cheia, nossa, e poder, eu sempre era a menina que ia comer na casa dos vizinhos, mas eu amo convidar as pessoas para comer na minha casa, porque eu sei a emoção disso, chamar a vizinha, fazer uma comida, foi incrível. E aí a segunda, que até hoje para mim é a mais importante, é poder chover e eu poder estar dentro de casa em paz, com tranquilidade. Porque na rua, você sabe, uma das partes mais difíceis é quando chove. Quando eu morava na casa dos meus pais, molhava tudo, então a gente só tinha um cantinho que não molhava. E então quando hoje eu tô ali na minha casa, lá é vidro, né? Então a gente tem aquela vista maravilhosa. E quando começa a chover, que eu tô no meu quarto e eu digo, meu Deus, eu posso continuar no meu lugar e não vai molhar, e eu posso estar tranquila, eu posso estar ali com meu filho está tranquilo, isso não tem preço. Isso para mim é uma das maiores conquistas que hoje me traz emoção e que me faz dizer assim, ó, deu certo, valeu a pena, entendeu? Com certeza, eu imagino. Agora você estava falando aqui que sua história vai virar um filme na Netflix. Isso! Me conte esse babado. Eu estava lá no ecossistema do Pablo Marçal e a gente estava na fazenda dele num almoço. Nesse almoço, na fila, tinha um diretor, um cineasta americano, ele é brasileiro, mas a empresa dele é nos Estados Unidos. E aí eu estava falando, eu tenho vontade de fazer um documentário da minha história. Você que está nesse universo, como é que funciona? E contei rapidamente a história, e uma das coisas que eu ensino no Dona da Marca, você tem que ter a sua história em 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, meia hora e 1 hora, porque você nunca sabe quando vai ter a oportunidade de contar ela. E aí, em 15 segundos ali, eu trago o encantamento para ele e aí nasce o projeto do filme. Ele falou, não, isso aqui não pode ser um documentário, isso é um filme para ser vendido para Netflix. Uau! E aí a gente começa o projeto, já fiz a escaleta, a gente agora está no roteiro do filme. Mostrei até para o próprio Pablo, o Marçal também demonstrou interesse em investir no filme. E hoje a gente está aí, né? Nesse projeto vai ser em média 3 anos de construção. Vai ser gravado em São Paulo, Salvador, lógico, e Rio de Janeiro. A nível Brasil, para a gente ter o alcance aí de nível Brasil. E aí vai ser a primeira milionária da família, né? Porque eu sou e me orgulho em ser a primeira milionária da família, mas não me orgulho em ser a única. Eu quero mais Dana Teles aí pelo Brasil, principalmente mulheres pretas, para a gente se encontrar em lugares que muitas vezes somos únicas, mas que a gente abre portas para que outras possam chegar. Com certeza. Dona da Marca, aí vou eu, viu? Eu tô brincando aqui, mas é realmente inspirador. Eu acho que nossa função é essa, é trazer a sua história para que tantas meninas, tantas mulheres, independente da faixa etária, né? Porque ainda tem um pouco disso, Ana. Eu acho que tem muita gente assistindo e que as mais jovens podem se inspirar, mas tem ainda aquelas da melhor idade, aquelas que já estão na idade mais avançada, que podem olhar e dizer assim, não, meu tempo já passou, eu não tenho mais vigor para isso, eu acho que eu não consigo mais. Independente de idade, é possível. É verdade. É porque a idade mental não é a mesma do corpo. Às vezes você vai ver uma pessoa, assim, mais velha no sentido corporal, mas uma mentalidade de criança, e você vai ver uma pessoa extremamente jovem com a mentalidade de adulto. Então, as suas experiências determinam a idade da sua mente. Então, quanto mais experiências a gente tem, quanto mais desafio, quanto mais ali a gente faz network, a nossa idade mental ela vai avançando. E aí você não fica olhando para o teu contexto, para a tua condição atual. Olha para o teu futuro, visita o teu futuro. A gente vai fazer um evento aqui em um hotel mais luxuoso de Salvador, Fera Palace, onde a gente recebe grandes personalidades. A Ana Teles vai estar fazendo um movimento lá. Então eu tenho que olhar e mostrar assim, pô, é possível, eu posso. Imagine que eu passava na rua e eu nem podia entrar. Porque como moradora de rua, você não encosta nem na frente, o segurança já fica lá te tirando. Só que eu vou entrar pela porta da frente e vou trazer a minha comunidade para dentro. Então, quando a gente avança, a gente movimenta todo um ecossistema em volta da gente. Não é só pra gente, nunca será só pra gente.
O crescimento sempre vai ser distributivo. Então, eu convoco você a acreditar em você mesmo, porque você é a imagem e semelhança de Deus, você é instrumento dele aqui na Terra e a sua empresa é uma ferramenta e é o talento que você tem nessas mãos. Não enterra o teu talento porque você ouviu de alguém que não é possível, mas acredita, porque se você acreditar, você já tem tudo na mão. É fácil? Não. Então, mas tudo é difícil. Escolhe o teu difícil. É difícil ser rico, é difícil ser pobre, eu escolhi o meu. Escolhi o difícil de ser a primeira milionária da família. Então, escolhe. Talvez o teu difícil é ser advogada, talvez o teu difícil é ser empresária, é ser arquiteta. Só escolhe o teu difícil e vai, né? Que é possível. Ah, que maravilha. Bora falar de planos, então? Bora! Você já está nesse lugar, felizmente conseguiu, né, a sua vitória, o seu sucesso. Já vai virar filme a sua história. Mas o que é que você ainda sonha? O que é que você quer? Porque eu acho que o sonho, ele nunca pode morrer. Nunca. Né? A gente tem que sempre ter uma perspectiva de vida. Então, quais são os seus planos futuros, seus sonhos? Atualmente, né, alcançar mais de 59 milhões de cacheadas no Brasil. Então, a gente vai bater esse marco. É levar o movimento de transistas, que eu iniciei como transista, então tenho trazido esse movimento para Salvador, só que eu quero levar a nível mundial, porque trança é sim uma profissão e precisa ser valorizada. Trazer a mentalidade das transistas para não ser só a menina que faz a trancinha no fundo de casa por R$30, mas ser a empresária que faz arte através das tranças. Então é um legado que eu quero deixar na minha história com as transistas e alcançar essas 159 milhões de cacheadas no Brasil através da marca Anateles, com um detalhe. Primeira mulher preta, eu vou ser uma das mulheres pretas mais influentes do mundo. Então esse lugar eu já sei que é meu e a gente vai construir essa trajetória aí junto. Ana, querida, olha, é realmente fantástico conversar com você, inspirador. Já te sigo nas redes, vou Obrigada, seguir ainda mais. Vou lá atrás da dona da marca, viu? Claro, agora é meu projeto. E eu quero que você deixe aí suas redes, seus canais, seus meios de comunicação. Para as pessoas também te seguirem, acompanharem, quem sabe transformarem suas vidas através da sua vivência. Você quer aprender a técnica enrolado 3D? Vai lá no YouTube, Ana Teles Oficial, Ana com 2 N's e Teles com 2 L's. No Instagram, conhecer a marca Ana Teles. Ana Teles Oficial também, Ana com 2 N's e Teles com 2 L's. Ana, eu sou empresária, quero conhecer aí o dono da marca. Vai no Sou Ana Teles, Ana com 2 N's e Teles com 2 L's novamente. E no mais, vamos encontrarmos aí em vários canais televisivos pelo mundo e conhecer um pouco mais. Eu fui marcada pela vida, mas hoje eu sou uma marca que transforma outras vidas. Ai, que maravilha! Obrigada, querida. Obrigada pelo convite maravilhoso. Foi maravilhoso, viu? Olha, minha gente, depois dessa, só indo embora. Você vai ficar por aqui, mas siga aí, acompanhe nossos conteúdos já passados no YouTube. Lembre que na próxima semana, na segunda-feira, 13h, a gente tem um encontro marcado aqui na TV Câmara de Salvador, viu? Um beijo pra você e até mais.